Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Nós vamos chegando aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando no livro Concluindo o Pentateuco e estamos entrando na lição número 9, que fala sobre pureza, impureza e santidade. Bom, muito bem, é um assunto importantíssimo para nós estarmos conversando e falando. Nós sabemos, você sabe muito bem, que nós somos da Igreja do Nazareno, somos nazarenos, e a Igreja do Nazareno é uma das maiores igrejas do mundo, do movimento de santidade, um movimento que foi iniciado por John Wesley, e esse grande avivamento do século XIX de santidade acabou culminando com a formação da Igreja do Nazareno, que foi uma igreja que nasceu da vontade de muitas igrejas por um anseio de santidade naquele tempo, né? No finalzinho dos anos de 1800, e aí a Igreja do Nazareno então nasce disso, e hoje é considerada uma das maiores igrejas do movimento de santidade. E aqui nós então vamos falar hoje de um assunto bastante pertinente. Nós vamos falar sobre santidade, pureza e impureza. Ah, pastor, mas este não é um assunto do Novo Testamento? Não. Esse é um assunto que nós vemos Deus citando isso desde lá do Antigo Testamento, quando o Senhor pede, sede santos, porque eu sou santo. Bom, muito bem, nós vemos na lei, como nós estamos falando da lei, nós estamos falando do Pentateuco, nós vamos ver na lei, na lei mosaica, alguns preceitos, vários preceitos, melhor dizendo, a respeito de pureza e impureza, do que é santo e do que é profano. E nós vemos na lei, então, que Deus sempre quis um povo puro consigo, um povo separado. E o que significa isso? Um povo santo. E é isso que nós precisamos, então, estar aqui estudando, entendendo, porque quando nós falamos em santidade, muitas pessoas não entendem muito bem o que significa o termo, a palavra dizer ser santo. Muitas vezes a gente pergunta para um cristão se ele é santo, ele fala, não, eu não sou, eu sou um pecador. E isso há um conceito muito errôneo a respeito disso quando a pessoa fala. Porque Deus não anda com pecadores. E o que Jesus veio fazer, encarnando-se e morrendo na cruz, nós vemos em Mateus 1:21 muito claramente dizendo, né, que ele veio salvar o homem dos seus pecados. Bom, o que acontece é que muitas vezes as pessoas elas têm alguns conceitos errados, conceitos distorcidos das coisas. Quando nós perguntamos se você é santo, a pessoa fala, não, eu não sou santo, porque às vezes tem um conceito mais romanizado do que é ser santo, que seria aquela pessoa que faz milagres, ou que foi canonizado. Mas aos olhos, né, a visão da Escritura Sagrada, ser santo significa ser separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado do mundo. Então, a gente precisa entender os conceitos que estão por detrás dessas palavras que nós falamos muito. Então, santo é separado. Separado, portanto, do mundo. O que é mundo? Mundo é um sistema de vida fundamentado sobre o pecado. Então, quando você fala que uma pessoa é mundana, é que aquela pessoa
ela tem um estilo de vida que é fundamentado no pecado. Ela vive em pecado e ela vive no pecado. E a palavra mostra muito claro que Deus não anda com essas pessoas. São alvo do amor de Deus, sem dúvida, porque Deus provou o seu amor enviando o seu Filho, né, para que morresse na cruz por todos os seres humanos, né? A morte do Senhor Jesus, ela foi realizada por todos os seres humanos de todas as épocas, né? Mas obviamente só serão salvos aqueles que se separarem pela fé. A fé é o que faz a separação do santo e do santo do profano e do puro com o impuro. Muito bem. Quando a pessoa ela se entrega ao Senhor Jesus, começa na sua vida um processo de santificação que vai passar por toda a sua vida, culminando na glória. Então, nós vemos então que santidade, santo, é separado, né, do mundo. Mundo nós vimos que é um estilo de vida fundamentado sobre o pecado, tá? Mas nós precisamos entender o que é pecado. Pecado é toda aquela transgressão voluntária dos mandamentos, da lei de Deus que é conhecida pelo homem e que é feito de uma maneira voluntária por uma pessoa moralmente responsável. Ou seja, pecado é quando uma pessoa ela vai contra o caráter de Deus. Contra é uma transgressão da lei do amor. Vai contra a palavra de Deus, né? Os mandamentos do Senhor. E isso acontece de uma forma voluntária, certo? A pessoa faz porque quer. E ela sabe que está fazendo uma coisa errada, mas ela decide fazer esta coisa errada. Ou seja, o pecador, então, né? Ele vive esse tipo de vida. Ele não se importa em lesar alguém, em mentir para alguém, em adulterar contra o seu cônjuge e assim por diante, certo? Então, ser santo é não viver este tipo de vida. Você está separado disso, abandonou o pecado e não faz mais parte do mundo, deste sistema de vida fundamentado no pecado. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos transportou do império das trevas para o reino, o reino do seu Filho amado. Deus fez isso. Então, o nosso estilo de vida agora é um estilo de vida separado de tudo isso, certo? Vivendo agora em pureza, em santidade, sem pecado e ao serviço de Deus. Certo? E não se contaminando com o mundo. Isso é ser santo. Então, quando nós olhamos as leis de pureza, de impureza, né? Falando sobre as questões santas e as questões profanas, né? Nós vemos que Deus, Ele nos chama para esta vida separada, para esta vida de santidade, para fins sagrados, certo? Então, é isso que significa falar de um viver de santidade, ser santo. Então, quando te perguntarem se você é santo, sim, sou. Eu sou separado do mundo. Eu não vivo mais no pecado. A minha vida, ela é vivida em função de Deus e para Deus. E eu decidi não mais me contaminar com estas coisas. Quando nós olhamos Daniel e os amigos de Daniel, que eles decidem não comer das finas iguarias do rei, eles estavam decidindo viver uma vida de santidade, porque eles conheciam a palavra de Deus e eles sabiam quais eram os alimentos puros e impuros. E eles decidiram então rejeitar, olha só, as finas iguarias do rei, né? Então, aquilo espiritualmente está falando sobre santidade, de definir na sua vida, viver uma vida
separada, uma vida santa. É uma decisão, ok? Entendeu? Então, é isso que vai tratar esta lição número 9. Vai falar sobre pureza física, pureza cerimonial e também outros assuntos muito interessantes. Por exemplo, ali no quesito de pureza física, nós vamos ver leis sanitárias em que Deus ele traz para as pessoas leis acerca do lavar as mãos antes de se alimentar, né? Ele fala sobre fluxos hemorrágicos, né, purulentos. Então, nós vamos vendo que Deus, ele zela pela saúde das pessoas. Deus zela pela sobrevivência das pessoas. E é um tema atual, porque como nós vemos agora essa questão do coronavírus, em que fala de não estar aglomerando, lavagem de mãos e tudo mais, tudo isso já estava na palavra de Deus, porque Deus conhecia todas estas coisas, né? Até mesmo ali o próprio autor do livro fala a respeito da circuncisão do menino ao 8º dia, é exatamente porque a cascata de coagulação sanguínea ela está pronta num ser humano ao 8º dia. Então Deus ele toma muito cuidado com a vida humana e nós precisamos também tomar muito cuidado com a vida humana. Então, entenda essa questão de pureza e impureza na sua vida de santidade. Nós fomos chamados a uma vida santa, uma vida separada, né? E eu espero que através dessa lição número 9 você possa entender um pouco mais sobre isso. Amém? Muito bem, então que você leia o seu livro, o capítulo número 9, e nós vamos prosseguindo então para um maior conhecimento. Até a semana que vem, se assim Deus o permitir, que Deus te abençoe em nome de Jesus.